Se você nunca viu Anohana, deixa eu te contar uma coisa. Você não vai ver um anime tão tocante e delicado como esse durante muito tempo. Esse é um daqueles achados que não se encontra todos os dias. E se você já viu, e já faz um certo tempo, assista de novo. A experiência só melhora com o tempo. Olá, eu sou o Luan, bem-vindo ao canal do Lu. Aqui animes tem sempre espaço para uma boa conversa, uma conversa de qualidade. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer meu trabalho e me dar todo o apoio, que nesse momento inicial, aí nesse primeiro ano inicial, eu preciso muito do seu apoio, da sua colaboração, do seu engajamento. E chega de papo furado, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Para você que caiu de paraquedas, deixa eu dar uma breve introdução. A Anohana Flu que vimos naquele dia gira em torno de uma história de um grupo de amigos. Acontece uma tragédia que vitima uma dessas pessoas, a mais querida delas, que é a Mema. Esse grupo de amigos se separa, a vida acontece, né? O grupo se separa, cada um toma o seu destino. E depois de um certo tempo, a Mema surge espiritualmente, de uma forma mais envelhecida do que aquela que ela partiu. E ela tem uma missão, né? Ela precisa cumprir um objetivo para que ela possa, assim, de fato, seguir com a vida, né? Reencarnar, ir para o céu, ou seja lá qual seja o destino dela. Ela precisa cumprir uma certa tarefa, no qual ela não sabe o que é, mas ela precisa cumprir. Então ela surge para o Jintan, que é o nosso protagonista, e ela vai convencer ele a tentar cumprir essa tarefa novamente. Novamente não, né? Só cumprir a tarefa mesmo. Pessoal, uma coisa, se vocês escutarem marteladas, alguns barulhos aí, tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa, então ou eu gravava ou eu não gravava, porque eu, por causa do barulho, né? Tá o tempo todo, o dia inteiro, desde as 8 da manhã, então eu preciso gravar, então infelizmente vai ter que ser com um certo barulhinho mesmo. Já peço desculpa desde já. Eu já tinha feito um vídeo no passado sobre a Anohana, né? A Flu que vimos aquele dia. Esse é o nome completo, tá? Anohana Flu que vimos aquele dia. Eu tô dando o nome traduzido até porque o nome original em japonês ele é muito grande. Anohana, Anomai Burokashi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o vídeo, né? Quando eu fiz o vídeo sobre a Anohana, foi ainda com as minhas impressões e memórias da primeira vez que eu assisti. E eu tinha assistido já, eu era um pré-adolescente, uma criança. E hoje, reassistindo, eu tenho muito mais recurso e repertório emocional para entender a obra em todas as suas nuances e delicadezas incríveis do autor, né? E do roteiro da própria adaptação do anime, que tem seus méritos, que eu falei, não, eu preciso voltar aqui, eu preciso trazer um vídeo melhor sobre a Anohana, trazer um vídeo onde realmente eu possa explorar mais dessas nuances, dessa delicadeza narrativa, dessas emoções, desses sentimentos, porque a Anohana é sobre isso. A Anohana é um anime que você assiste, porque, vamos ser sinceros, tem alguns animes e algumas obras que você assiste e lê mais com a racionalidade, com raciocínio. Por exemplo, Death Note. Death Note é uma parada que você assiste completamente imerso na racionalidade, no pensamento lógico, na linha de raciocínio. E a Anohana não é esse tipo de anime, ele não é um anime que vai exigir de uma racionalidade, ele vai exigir na verdade mais do seu lado emocional, do seu compromisso em entregar suas emoções para a obra, né? Na verdade a obra vai querer fisgar suas emoções, vai querer pegar aí a sua parte emocional e trazer junto, porque isso é que dá toda a experiência importante e necessária para que você entre nesse mundo dessa obra, você entre nas narrativas que são muito particulares e muito bonitas. Então, quando você for assistir a Anohana, vá com a sensibilidade mais aflorada, vá com suas emoções um pouco mais abertas para entrar nessa narrativa tão profunda e, como eu já falei, vou falar várias vezes, tão delicada e tão bonita e triste também, que é a Anohana. A fim de evitar a dor da perda, os nossos protagonistas, os super guerreiros da paz, que era o nome do grupo da infância deles, né, se separam. Cada um toma o seu rumo, cada um toma o seu lado, cada um segue sua vida, mas aquilo que parecia ser esquecido e para muitos até superado, volta assim também como o espírito envelhecido da Mema. Agora, todos os jovens adolescentes são assombrados pelos traumas do passado e lidam com seus sentimentos da pior maneira possível. Um exemplo disso é o Jintan, que é o nosso protagonista e líder dos Super Peacebusters, né, os Super Guerreiros da Paz. Ele sofreu duas perdas importantes, que foi a sua mãe e a própria Mema. E ao decorrer desses anos, né, os anos que se seguiram, ele se tornou um antissocial completo. Faltava muito, né, à escola
e não tinha pouca ou nenhuma interação social, a não ser com seu pai e com uma amiga que ainda aparecia para ele. Ele decidiu se excluir do mundo, porque se você evita o mundo, você evita aquilo que você viveu lá fora, né? Dentro da realidade, porque você está dentro de um recorte muito específico que é a sua casa. Então Jinta, ele vive a sua vida e toda a sua realidade dentro desse recorte muito específico que é a sua casa. Naruko, ou conhecida como a Naru, se tornou um pouco mais fria em relação ao Jinta, e mesmo se preocupando com ele. A garotinha que era forte, decisiva, com muita opinião e que conseguia compreender os seus amigos, hoje se tornou uma pessoa facilmente influenciável, que vai pela onda dos outros, mesmo quando ela não quer ir. Ela perdeu a capacidade de opinar e de se impor, e agora vai só pela onda mesmo, vai pela moda daquilo que os seus amigos falam e ditam para ela como tendência ou não. O Yukiatsu era uma criança muito esforçada, né, em relação a estudo e aos seus amigos de maneira em geral. Ele também era apaixonadinho pela Mema. Ele hoje frequenta uma escola de elite junto com outro integrante do grupo e ainda assim é muito afastado dela, no sentido afetivo mesmo. Talvez de todos os personagens ele seja o mais complexado, e com esse seu jeito complexado, ele procura de todas as maneiras afastar aquelas pessoas que trazem, né, que eram seus amigos, que são seus amigos, e que acabam trazendo para ele momentos e lembranças não tão boas assim, de um passado que também não é tão bom. A Tsuruko sempre foi a mais silenciosa e observadora do grupo. Hoje, esse jeito silenciosa e observadora a tornou cética e indiferente com seus amigos, e indiferente também ao fato da Mema ter voltado. Ela critica, né, isso, e todo esse ceticismo e indiferença que ela mostra inicialmente ao decorrer da obra é fruto de mágoas do passado, inveja e também amores não correspondidos nesse período do tempo no qual os Super Peace Busters conviveram juntos. Não dá para esquecer também do Popo. O Popo é o mais engraçado do grupo. Ele se sente muito grato ao Jintan, porque o Jintan acolheu ele quando ele se sentiu uma criança. Acolheu ele no grupo, no caso, quando ele se sentiu uma criança muito diferente e estranha das outras. E depois do episódio fatídico, ele decide viajar pelo mundo, ele decide descobrir novos países e viver fora daquela realidade, fugir da realidade de onde tudo aconteceu, porque se ele não tá lá, a tentativa pelo menos era esquecer que aquilo existiu, ou fingir que aquilo não existiu, que aqueles episódios não existiram. Então ele saiu da escola e foi viver a vida viajando pelo mundo, né, tentando aí ter uma nova vida depois daquele episódio. Acho que não tá complicado entender o que a Mema precisa fazer para que ela possa simplesmente, né, ou finalmente reencarnar, né? Ela viu aqui que todos os seus amigos tomaram caminhos separados e no momento em que eles mais precisavam se unir, eles se separaram. E tudo isso por questões de mágoa, de ressentimento, de arrependimento, e também porque a sociedade japonesa é uma sociedade muito coletivista. Então sentimentos como eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, se isso não fosse de tal forma, se eu tivesse feito isso, cada um toma um pouco da responsabilidade para si e ninguém conversa. Eles assumem, de certa forma, parcelas da culpa e não tem uma resolução. Cada um seguiu o seu caminho. Eles se tensionaram e se separaram ao decorrer da narrativa, né, da própria história do mundo de Anohana, e cada um foi se dividindo, né, justamente porque há fantasmas do passado, há momentos não resolvidos, há histórias não resolvidas. O que é muito cruel, porque a gente está falando de crianças, né? Todos esses episódios, todo episódio trágico e fatídico que percorre toda a história de Anohana aconteceram quando eles eram crianças. E se para nós, adultos, jovens adultos, esses dilemas emocionais já são extremamente complicados, imagine então para crianças dentro de uma sociedade japonesa cujo os pensamentos, eu falei anteriormente, são coletivistas. Cada um assumiu sua responsabilidade, assumiu suas mágoas e tentou seguir em frente do jeito que pôde. Para que o desejo de Mema fosse realizado, mesmo que eles não soubessem, o grupo de amigos precisou se juntar novamente. E com essa nova junção dos Super Peace Busters, o passado foi desenterrado, os fantasmas também voltaram, muitos dilemas também acontecem ao decorrer da história, muitos questionamentos, e isso vai aumentando ao decorrer da história de uma maneira que eu acho que o ritmo
é muito honesto e também é um ritmo muito humano, porque ele respeita um tempo natural das pessoas e principalmente de jovens adolescentes trazerem esses dilemas tão complexos, tão delicados, tão sentimentais, não de uma maneira muito explosiva, mas também de uma maneira não muito enrolada. Vai acontecendo de maneira gradual, e isso é bem interessante. E essa volta, essa junção traz essas questões todas, e eles percebem finalmente que eles se importam muito uns com os outros e com os dilemas do passado, porque eles ainda são muito amigos, eles são muito próximos, eles nutrem sentimentos de fraternidade um pelos outros, né, por cada um ali, e de certa forma que isso vai acontecendo ao decorrer da história, essa convivência e esses tensionamentos e distensionamentos entre os personagens, eles vão que acontecem, e eles não vão percebendo que isso é fruto da empatia que cada um tem por outro dentro do próprio grupo. A Mema foi, querendo ou não, o motivo da separação do grupo, né? A sua falta, a sua ausência fez com que cada um se separasse e tomasse o seu caminho. Mesmo não sendo a intenção da garotinha, que amava todos os seus amigos de maneira incondicional, ela foi responsável. Ao mesmo tempo que foi necessário que ela voltasse em espírito e unisse todos os seus amigos de novo, para que o passado fosse desenterrado, os fantasmas fossem exorcizados, cada um externalizasse suas mágoas, seus arrependimentos e as suas responsabilidades também, o que cada um teve de responsabilidade, o que eu acho que é bem injusto para falar de crianças, e crianças que na época que tinham entre 8, 9, 10 anos. Então, como você atribui responsabilidades tão pesadas e complexas para crianças, mas como eu falei, é uma obra que se passa no contexto japonês, e como o Japão é uma sociedade extremamente coletivista, é ensinado desde criança a cada um assumir suas responsabilidades. Cada um ali tem as suas mágoas, seus momentos de tristeza, e em um último episódio, eu acho que eles fazem uma certa fogo de artifício, olha que maravilha. No último episódio, eu acho que eles fazem essa questão de externalizar e essa conversa, esse clímax sentimental de uma maneira tão bem feita, tão construída, que envolve a gente, sabe? Que te pega, e mesmo aquelas pessoas um pouco mais duras, eu não vou falar que chora porque eu realmente não chorei, mas muita gente chora e é completamente compreensível, mas você fica realmente sensibilizado, envolvido com toda a construção do momento, porque se você assiste todos os 12 episódios, você percebe o quanto aquilo era importante, o quanto conversar é importante, e muitas vezes na nossa vida também isso é muito importante. E por que a Anohana consegue nos tocar nesse lado tão sentimental e tão profundo? Pelo simples fato de que é uma história muito real. É claro que tem essa coisa um pouco espiritual, né? Aqui num contexto um pouco mais ocidental, até espírita eu diria, mas eu acho que também é muito por essa questão emocional. Ela toca em situações que são reais, que poderiam acontecer com a gente ou que aconteceu com a gente. Quantas vezes dentro de vários relacionamentos acontecem distensionamentos e tensionamentos, né? Em atritos, em mágoas e situações que não são resolvidas, e passado que também não é muito bem resolvido e que muitas vezes é necessária uma conversa. Muitas situações da nossa vida é necessário um certo enfrentamento, porque quando se ignora, a situação só piora ou tende a piorar. Então, eu acho que a Anohana é legal e é tão marcante e bonito e delicado ao mesmo tempo, justamente porque é sobre seres humanos, é sobre nós, é sobre a nossa vida, é sobre os nossos relacionamentos, é sobre coisas que podem acontecer conosco. Não estou falando que as grandes fantasias e os animes de grande fantasia não têm essa habilidade. Tem, mas a Anohana é tão pautado numa ideia real, de relações muito reais, que isso se torna muito mais próximo da gente e muito mais fácil de nos alcançar, justamente nessa área emotiva, e para muitos até em um passado semelhante. Então a Anohana ela consegue nos envolver em relações principalmente voltadas à amizade, que é muito sobre uma vida que poderia ser a gente, né? Aquela situação, claro, sem toda essa questão espírita talvez, essa situação de amizade, de relacionamento, poderia ser com qualquer pessoa que estivesse assistindo ali, né? Que estivesse vendo ali. E possivelmente em algum momento da nossa vida já fomos aqueles personagens. Já fomos o Jinten, já fomos o Popo, já fomos a Tsuruko, já fomos a Naru. Em alguns momentos da nossa vida tomamos alguns comportamentos que eles tiveram, alguns vícios de comportamento também. Então eu acho que
sintetizando tudo, é isso que torna a Nohana tão especial. Essa proximidade conosco, com nós, né? Por ser uma obra tão delicadamente humana. Então é isso, pessoal, o vídeo hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado por ter assistido até o final, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pela sua audiência. Vou ficando por aqui e até a próxima.